palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção nesta noite está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra comigo no capítulo de número 3, nós leremos o versículo de número 11. 1 Coríntios 3, versículo 11, estas palavras poderosas de Paulo pelo Espírito. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nosso título nesta noite é um fundamento seguro para a vida e para a morte. Queridos amigos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela afirma de muitas maneiras, em muitos textos e passagens, que Jesus Cristo, sua vida, sua morte sacrificial na cruz, é o único meio pelo qual um pecador pode alcançar reconciliação com Deus. A palavra de Deus declara que um único meio de perdão de pecados diante do trono de Deus é através da vida, da morte, da obra do Senhor Jesus Cristo Salvador. Que a fé em Jesus Cristo, que envolve também arrependimento de pecados para com Deus, é a única e singular maneira pela qual um pecador pode ser aceito diante de um Deus santo. E a Bíblia declara esta verdade de muitas maneiras, e uma delas é quando a Bíblia atribui a Cristo certos títulos. E um desses títulos está aqui diante de nós no versículo de número 11, é o título fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual fundamento? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fundação, o fundamento da igreja de Deus. E toda pessoa que busca receber do Senhor perdão e vida na alma e vida eterna, necessita da obra de Cristo. Toda pessoa que deseja ser adicionada à igreja do Senhor Jesus Cristo necessita da obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja é representada na Bíblia, aqui no versículo de número 6, como um edifício, uma casa espiritual. Uma casa espiritual é um templo. E o Senhor Jesus Cristo é representado aqui no versículo 11 como a base, a fundação, o fundamento deste prédio que é a igreja, é o povo de Deus, pessoas salvas. Ele é dito ser a pedra de fundação, o sustentáculo, aquilo que mantém a superestrutura, a igreja em pé, firme e segura. É por isso que a palavra de Deus diz e afirma continuamente que a salvação vem somente por Jesus Cristo, sua vida perfeita no lugar de pecadores, sua morte sacrificial no lugar de pecadores. E o único meio de reconciliação com Ele, mais uma vez, queridos, é a vida e a morte do Senhor Jesus Cristo Salvador. Ele é a base. E quem está nele, firmando a sua fé, sua esperança para a eternidade nele, em sua vida perfeita, em sua obra, está seguro, é uma base segura. É um fundamento seguro. É um fundamento seguro para o restante da tua vida após a conversão. E é um fundamento, uma base segura, uma garantia segura de poder entrar na presença do Senhor, naquele dia, quando Ele nos chamar. Eu gostaria de ler vários textos da palavra de Deus nesta noite. Você não precisa necessariamente abrir, mas acompanhe comigo. Declarações da palavra de Deus que mostram esta verdade que eu acabei de afirmar aqui. A primeira delas está em Atos, capítulo 4. Se você puder, abra comigo no versículo de número 12. Ouça essas palavras, lerei rapidamente. Ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui está uma declaração de que Jesus Cristo é o fundamento, pedra de esquina. Na antiguidade, ainda em muitos países, a construção era realizada com a fundação sobre uma pedra, no canto, no ângulo principal, e toda a estrutura era construída em relação ao ângulo daquela pedra maior, mais forte, mais sólida. Esta é a ideia, é sobre ele, é de acordo com o seu ensino, a sua vida, sua morte. 1 João capítulo 2, versículo de número 2, afirma estas palavras: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo. Se uma pessoa será reconciliada com Deus, se Deus irá mostrar o seu favor a um pecador, ser propício ao pecador, Cristo Jesus é quem aplaca
quem cobre o meu pecado, quem oferece o seu corpo, a sua vida, no lugar de um pecador, para que Deus não me destrua no inferno, isto é, não me lance para longe da sua presença. Assim Ele é a pedra, Ele é a base da minha esperança, de eu poder afirmar que quando a luz deste mundo se apagar e eu subir, eu estou salvo, seguro, não porque eu mereça qualquer coisa, mas porque eu estou nesta base que é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, no versículo de número 19 a 22, nós lemos mais uma vez também essa declaração, que afirma que Cristo é esta base, esta rocha. Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Mais uma vez, a Bíblia se repete continuamente nessa declaração. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5 e versículo de número 6, o apóstolo Pedro declara assim, 1 Pedro 2, 5 e 6, vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso está em toda a Bíblia, que salvação, segurança de vida eterna está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a base da existência da igreja, e a igreja são pessoas salvas, como nós temos visto repetidamente a cada domingo, pessoas regeneradas, transformadas, reunidas aqui nesta fé, nesta segurança, e a base da nossa fé é o que Cristo fez, o que Ele alcançou no lugar de pecadores. Agora volte ao nosso texto novamente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ouça essas palavras, 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Bem, esse termo aqui, fundamento, claro, está relacionado à construção, não é? A igreja do Senhor Jesus Cristo é comparada a um prédio, uma construção, uma casa espiritual, onde Deus habita no seu povo, no meio do seu povo, uma casa espiritual de adoração a Deus. Queridos, lembre-se, não é a parede, o telhado que é a igreja. Nós temos essa tendência de confundir o prédio, o endereço com a igreja. Não, se pessoas salvas que depositaram em Cristo a esperança da eternidade se reúnem debaixo de uma árvore na praça, ali está a igreja, eu estou indo me reunir com a igreja. Na beira de um rio, numa praia, a igreja são pessoas. E assim Cristo Jesus é a fundação deste prédio. A igreja comparada a um prédio, Cristo Jesus, Ele próprio, sua vida, obra, a fundação deste prédio. Versículo 11, outra vez, queremos marcar este versículo. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. O termo traduzido aqui, fundação ou fundamento no grego, traz uma ideia de firmeza, de aquilo que dá o sustentáculo, aquilo que mantém a estrutura em pé. Esta é a ideia, a base sem a qual a estrutura não se mantém em pé. Como a laje, não é, sobre a qual a casa será construída, traz essa firmeza, e sem esta firmeza este prédio não se sustenta. Bem, há duas imagens aqui, uma delas é o fundamento e outra delas é o prédio. A igreja, o prédio, Cristo Jesus, o fundamento. Assim, marque isso, de acordo com a palavra de Deus, a igreja não é o fundamento, mas Jesus Cristo. A igreja não é a base de salvação de ninguém, mas a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a fundação, Ele é que sustenta. A igreja não é a fundação, o sustentáculo. A igreja não pode dar segurança espiritual a uma pessoa que se agarra à igreja. A segurança está em Jesus Cristo, em sua vida e em sua morte. Não é uma pessoa, querido amigo, se uma pessoa não está firmada em Cristo, bem, assim, ele não está de pé. Não é se uma pessoa está firmada na igreja e frequenta com regularidade, tem o seu nome escrito no hall de membros e foi batizado e é conhecido pelo pastor e pelos demais irmãos da igreja, que esta pessoa está em pé na graça de Deus. A graça de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Estar na graça de Deus é estar sobre este fundamento que é Jesus Cristo. E quão importante é nós entendermos e guardarmos isso em nossos dias. Assim, se uma pessoa está firmada nesta base, que é Cristo e não a igreja, então ela está firme. A Igreja Católica Romana contradiz esta verdade e diz o oposto.
A Igreja Católica Romana, em seu catecismo, ela diz: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Mas a Bíblia não declara que é fora da igreja que não há salvação. Ela declara: e em nenhum outro há salvação. Ela não diz que é fora de uma instituição, de um prédio, de um conglomerado de pessoas que a pessoa não está salva. Fora da igreja não há salvação, não diz a Bíblia. Em nenhum outro, fora de Cristo, há salvação. Atos 4:12. Porque debaixo do céu, entre todas as instituições, há só um nome, uma rocha, uma pedra dada para o sustentáculo da nossa salvação. Essa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Volte novamente ao nosso texto. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo como um fundamento. Isso é uma metáfora, não é uma figura de linguagem. E a palavra de Deus usa esta metáfora para representar o Senhor Jesus como uma base, um fundamento, porque pensar sobre Jesus, o Salvador, através desta metáfora, como fundação, base, bem, isso nos ajuda a compreender porque a vida perfeita, pessoa de Cristo e o seu sacrifício é esta única base possível pela qual alguém pode se apresentar diante de Deus. Pensar sobre isso nos ajuda a entender que a segurança de salvação de uma pessoa está nele. Bem, nos ajudará então nesta noite tentarmos explorar um pouco esta metáfora. Querido amigo, deixe-me tentar fazer paralelos aqui. E se você está com alguma dificuldade, pouco ar, fique à vontade em tirar a máscara durante o período em que nós não estamos cantando, talvez para respirar um pouco mais, mas atente para isso. Aqui está uma pedra, e se nós nesta noite tosquenejarmos, dormirmos e tropeçarmos nela, nós seremos condenados. Atente para esta verdade aqui. Cristo, uma fundação, bem, uma fundação de uma casa, de um prédio, de um edifício, é naturalmente estabelecida, projetada por um engenheiro, por um arquiteto ou por um mestre de obra competente. Cristo, a fundação, claro. Jesus Cristo, que é a segurança, a fundação, a base sobre a qual eu posso afirmar que eu tenho a vida eterna, ele foi estabelecido por Deus. Foi Deus quem o colocou, quem o entregou, quem o estabeleceu como a base da salvação de uma alma. Não foi a igreja em sua teologia ao longo da história, em debates e sinos que dizem, bom, chegamos à conclusão, é Jesus Cristo que é a salvação. Não, foi o próprio Senhor, o construtor da igreja, que estabeleceu Jesus Cristo como a base. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo de número 41, Hebreus 3, versículo, não 41 na verdade, versículo 4, porque toda a casa é edificada por alguém, claro, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Foi Deus. Uma fundação é projetada por um mestre de obras capaz, um engenheiro, alguém que sabe o que está fazendo. Toda a casa é projetada por alguém. E lá em Isaías capítulo 28, no versículo de número 16, nós ouvimos essas palavras. Isaías 18, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ouça, eis que eu assentei em Sião, se há uma representação da igreja, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apressa. Que palavras tão belas. Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, em nosso texto, ele está dizendo, Deus pôs este fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Esta fundação foi estabelecida por Deus, querido amigo, não pela igreja. Foi Deus quem estabeleceu Cristo como a fundação. Pense sobre isso por um minuto. Deus estabeleceu Jesus Cristo, isto é, a vida perfeita que ele viveu, no lugar de pecadores, seus méritos alcançados, e a sua entrega voluntária, a sua morte sacrificial naquela cruz de dor e agonia, como o único meio de nos salvar, de pagar pelo pecado e nos reconciliar com Ele. Foi Deus quem estabeleceu isso. Não foi a igreja quem estabeleceu isso. Não foi o prédio quem estabeleceu o fundamento. O prédio é construído sobre o fundamento. Foi o construtor da igreja. Segundo, uma fundação é a primeira parte do edifício. É sobre a fundação que se constrói a superestrutura, claro. E assim, meus queridos amigos, antes do primeiro salvo, antes da primeira pessoa ter sido resgatada de seu pecado, esta fundação já havia sido estabelecida por Deus.
na eternidade passada. 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 20, declara essas palavras tão belas. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ouça agora, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, na eternidade passada, na glória eterna, antes da luz e o sol serem criados, no consórcio eterno da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu posso ilustrar em uma linguagem pequena, humana. Ali o Pai se dirige ao Filho e diz: se tu fores a este mundo, eu te darei toda uma nação, que será para ti, como filhos e filhas. E o Filho disse: eu irei e resgatarei para nós um povo. E ele veio e tomou em seu corpo, em sua alma, o peso da minha vergonha e punição por meus pecados. E então ele enviou o Espírito Santo para aplicar estes méritos à mente, ao coração daqueles que seriam salvos. Antes da fundação do mundo, o Pai estabeleceu que o Filho deveria vir a este mundo para salvar. O que é a igreja em comparação com isso, ou qualquer instituição humana? O Filho de Deus, o eterno, a fundação, ele vem primeiro. E a maneira como ele fez isso também foi estabelecida. Depois da criação do mundo e a queda do ser humano, ali está, logo no início, não é antes da primeira salvação, a pedra. Deus estabelecendo Cristo como o fundamento da salvação. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, imediatamente após a queda do ser humano no pecado, Deus se manifesta, se apresenta a Adão e Eva, sabendo o que eles tinham feito. Ele diz, e porém, versículo 15 do capítulo 3, falando à serpente, falando à mulher, observe, lá no início, lá no começo, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, isto é, descendente, e a sua descendente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Paulo toma esta verdade lá em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 13, e declara o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, como homem falo. Observe 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, semente. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendente, que é Cristo. Em Gênesis, ele diz, a tua semente, não sementes, esse é Jesus. A promessa dada para Abraão foi de que de sua descendência humana nasceria Jesus Cristo Salvador. Ele é colocado aqui como a base, lá no início, a base da salvação de uma alma, Jesus Cristo. E a maneira como ele faria isso foi também estabelecido por Deus. Como ele salvaria, como ele perdoaria, bem, pela sua morte, pela sua vida, pelos seus méritos, pela sua entrega voluntária no lugar de pecadores. O sangue de Jesus é a propiciação por nossos pecados, que torna Deus propício a nós. Você se recorda da arca da aliança no deserto, no tabernáculo? Ali estava aquela magnífica arca de madeira coberta de ouro. Em cima havia uma tampa com 2 querubins, asas juntadas, de face a face, mas olhando para baixo. Aquela tampa é chamada de propiciatório. Ali, uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote, não qualquer sacerdote, mas o sumo sacerdote, não de mãos vazias, mas trazendo sangue, que seria aspergido sobre aquela tampa, ou propiciatório. Isso representa Cristo. O sangue precioso de Cristo torna Deus propício a nós, e Ele, pelo seu sangue, a sua morte, a sua vida, é a propiciação, é quem aplaca a ira de Deus contra pecadores. Ele é este, foi pelo seu corpo, por sua morte, pela sua entrega. Queridos amigos, a fundação de uma casa é feita de material apropriado, não é? Você usa material seguro, material firme, não é? Para construir uma superestrutura sobre ela. Daí, com muita frequência, se vê escavações arqueológicas
de construções antigas e muitas vezes recentes, com rochas muito firmes, não é, apropriadas para a fundação. Fundação feita de pedra, algo durável. E o material desta fundação, desta base da igreja, desta base da salvação de alguém que afirma ser cristão e ter a vida eterna, querido amigo, este material foi o corpo de um homem, Jesus Cristo. Mas não foi apenas o corpo de um homem, a carne e o osso. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, versículo 7, que Deus fez o Filho menor do que os anjos, como um homem. Por que como um homem? Para que pudesse morrer, porque anjos não podem morrer. Ele recebeu um corpo. Em sua última ceia com os discípulos, ele tomou o cálice, partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Mas a sua humanidade apenas não era suficiente. Essa fundação deveria ser mais forte. Colossenses capítulo 2 declara essas palavras tão comoventes, queridos amigos, sobre Cristo. Ouça essas palavras de Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente em seu corpo toda a plenitude da divindade. Ser apenas um corpo, um ser humano, não seria suficiente para ser esta coluna, esta base de sustentação da igreja do Deus vivo. Ele deveria ser Deus também. Você lê sobre a história das fundações, não é? Na construção civil, dos materiais utilizados, a evolução do cimento, do concreto, e você se recorda, talvez já tenha lido sobre isso, que na antiguidade, não é, as pessoas para construírem sua casa no campo, onde quer que sejam, usavam materiais rústicos, né, as pedras que tinham ali misturado com barro, ou argila, e era tudo misturado, e eles estavam satisfeitos com aquilo. E o tempo foi passando e descobriram-se que o gesso, aquela pedra gipsita quebrada, trabalhada, que vira o gesso, junto com cinzas vulcânicas, criaria uma cola melhor para aquela massa. E ali surge o cimento. Então este cimento, ele é aperfeiçoado, é necessário um cimento, uma base mais firme, mais sólida, para manter essas pedras unidas. Barro não é suficiente, a água levará. E assim a técnica de fundação, de construções, é desenvolvida, até que no século 17 e 19 ela é extremamente aperfeiçoada e cria-se o que nós temos hoje como o cimento atual, chamado cimento de Portland, não é? Criado, na verdade, na ilha de Portland, na Inglaterra. Mas o tempo passa e com esta liga forte começou-se a perceber, para construir prédios maiores e estruturas mais ousadas, não era suficiente apenas a pedra de cimento, era necessário adicionar algo mais forte, seria necessário uma estrutura ou um cimento estrutural. Dentro dessas colunas de cimento, uma estrutura de metal, um esqueleto seria adicionado para que a força do cimento suportasse o peso, a pressão e a flexibilidade do metal aguentasse os baques. E aí você tem essa estrutura de cimento armado. Você percebe, querido amigo? Ser um homem apenas não seria suficiente. É necessário algo mais. Algo superior que a terra. Ele é Deus. Ele não é meramente homem. Ele é inteiramente homem. Ele tomou um corpo, uma natureza humana, uma alma humana. Ele é inteiramente homem e inteiramente Deus, porque em seu corpo está a plenitude da divindade. A sua humanidade, a sua vida, homem-Deus. Homem-Deus, e é sobre esta rocha, esta pedra eterna, homem-Deus, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é construída. E você se recorda das palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus, dirigida aos discípulos, em particular a Pedro, Mateus 16, versículo de número 16 ao versículo de número 18.
Pedro faz uma grande declaração e Simão Pedro, 16, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és Deus. E no versículo 18, e também eu te digo a Pedro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele disse que edificaria a sua igreja sobre aquela verdade que Pedro declarou. É claro que Cristo não edificaria a sua igreja sobre uma gelatina chamada Pedro. Um homem constante que diz: eu te seguirei, e se todos fugirem, eu permanecerei. Lá está ele, correndo e praguejando e nervoso, porque uma menina criada começa a dizer: você é um deles. E praguejando, Deus construiria a sua igreja sobre areia movediça, sobre Pedro, não, sobre a declaração: tu és o Deus vivo, o homem Deus, e sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja. Oh, a rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo, Salvador. A única fundação para se construir uma vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo, querido amigo, é a verdade sobre a qual você deve construir a fundação da tua existência. Para onde você irá, o que você irá fazer, o que você deseja ser. Se você constrói a fundação desta vida sobre coisas passageiras, elas desmoronarão. Uma fundação, ela deve ser feita com pedras escolhidas ou com material selecionado e material provado, não é? Jesus Cristo é uma pedra escolhida, Isaías 28, versículo de número 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada. Você descansaria a tua esperança, ânsia, certeza da eternidade em homens? Você descansaria a tua cabeça, fecharia os teus olhos naquele último dia, firmado e agarrado em instituições humanas? Jesus não é meramente um herói, um filósofo, um primeiro comunista, um hippie, um fundador de uma religião, não. Ele é a pedra única, uma pedra de imenso valor. Ele é muito mais do que todas essas coisas reunidas. Ele é a rocha eterna, ele é a pérola de grande preço, ele é o escolhido entre mil, ele é o princípio e o fim, ele é o campeão da nossa salvação, ele é o começo, ele é o fim, ele é muito mais do que um filósofo, um iniciador de uma religião, um revolucionário social. Querido amigo, ele foi provado, esta pedra foi provada, ela não pode falhar. Uma pedra deve ser provada para ser uma fundação. Material, este cimento deve ser testado em laboratório. Fogo muito alto, não é? As cinzas, preparado, experimentado, a água é colocada, ele se solidifica, deve ser provado. É a fundação da casa, é a fundação de um prédio de 25 andares, de 30 andares, com centenas de pessoas morando ali. Essa pedra deve ser provada. E ela foi provada e testada, você sabe. Quando ele inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, nós lemos lá em Mateus capítulo 4, no versículo de número 1, estas palavras chocantes, tremendas. Então foi conduzido Jesus, observe isso, pelo Espírito ao deserto para ser tentado, testado, provado pelo diabo. Foi o próprio Pai, foi o Espírito de Deus que pegou esta fundação e colocou-a na fornalha para testá-la. Adão não passou no teste do jardim, e quando Satanás disse uma mentira, ele creu. Ele não é uma pedra sobre a qual nós podemos construir uma religião formada por homens. Cristo Jesus, na fornalha, na maior fornalha da tentação, sendo tentado pelo diabo, transforma essas pedras em pães. Ele permaneceu firme. Lança-te do pináculo deste templo, porque a tua palavra diz que os teus anjos virão e te sustentarão. Ele permaneceu firme na palavra. Dobre o joelho e me adore, eu te darei todo o mundo de riquezas e glórias. Ele permaneceu firme na palavra. Ele foi provado. Ele não é um mero homem, ele é o Deus eterno. Buda morreu e não ressuscitou. Confúcio, Maomé, Sun Myung Moon,
Quem quer que seja, querido amigo, Ele é o Deus eterno. Você coloca a tua esperança de vida eterna no ensino de um mero homem, de um criador de uma religião que nunca passaria no teste. Na verdade, ninguém passaria. Às vezes alguém pergunta, pastor, por que depois que Adão caiu no pecado, Deus não apagou tudo e criou um novo homem? Querido amigo, entenda, esse novo homem cairia da mesma maneira. O tentador é muito mais forte. 1000 homens criados no mesmo teste cairiam, era necessário algo superior. Deus que se tornou homem. Ele é uma pedra testada. Quantas vezes ele foi tentado a negar, naquela cruz de dor e agonia, quando Satanás e os seus demônios o cercaram ali, invisível aos olhos, o tentando, insuflando a multidão, desce daí, desce da cruz, isto é, não cumpra a obra vicária substitutiva. Ele permaneceu ali, firme, e entregou a sua vida. Naquele jardim, quando a sua agonia se tornava grandes gotas de sangue, ele disse, Pai, afasta de mim este cálice, todavia que seja feita a tua vontade. Ele tomou aquele cálice, ele foi provado, ele foi testado. Você pode confiar nesta rocha eterna, e ele é uma pedra escolhida, uma pedra que não pode decepcionar. Ele é uma fundação que jamais pode ser abalada. Impérios têm surgido e caído, impérios tremendos, Babilônia, Egito, os medos, os persas, os romanos. E o que você tem hoje? Migalhas, restolho arqueológico. Agora pense sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a base. Eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Aí está a igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo de séculos. O maior império em toda a história permanece de pé sobre a fé em Jesus Cristo, somente Cristo. Cristo é o fundamento espiritual capaz de sustentar a tua esperança de vida eterna. Paulo, no final da sua vida, ponto de partir, preso em Roma, escreve uma carta ao seu querido irmão, discípulo Timóteo. E ele diz do profundo do seu coração, pensando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Timóteo, eu sei, Timóteo, em que eu tenho crido. E eu sei que Ele é rocha eterna, poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tesouro, que tesouro? A minha alma, o maior tesouro que eu possuo, guardar a minha alma até aquele dia final. Onde você coloca a tua esperança para o céu? No batismo? No nome da membresia numa igreja? É esse o teu fundamento? A fundação espiritual de uma pessoa é feita de uma única pedra, uma rocha. A fundação espiritual de uma pessoa não pode ser feita de um amontoado de pedras colada por barro, por terra. Mas veja você, assim era a minha fundação no passado, e talvez ainda seja a sua. Talvez você seja um espiritualista, não espírita, mas um espiritualista, e a fundação que você tem para a verdade, para a vida após esta vida, é um aglomerado de ideias místicas. Você é um espiritualista, e eu vou à igreja católica, faço a crisma, sou batizado, mas eu vou também no centro de Umbanda receber um passe, eu vou no centro espírita buscar alguma outra coisa, eu vou em uma igreja evangélica. Esta é a sua fundação. Eu vou construindo a base da minha vida para a eternidade nestas pedras, e vou colando estas pedras com o cimento da crendice, crer que estas coisas são verdadeiras e podem me trazer a Deus e me reconciliar com Deus. Ou talvez a sua fundação seja como a de muitos evangélicos de nossos dias, que vão na Igreja Universal para sofrer, para experimentar um descarrego, ser próspero, e vão na Igreja Batista para ouvir uma palavra da palavra de Deus, e vão na Igreja Pentecostal para pular e dar cambalhota, e vão em outra igreja. Eles querem tudo, eles estão construindo o seu caminho para Deus, a minha base, de muitas e muitas pedras. Espiritualistas evangélicos, que pulam de galho em galho. Mas se você vai ao Senhor Jesus Cristo, então você tem tudo. O que você busca? O que você está buscando nesta noite? Você busca entendimento, conhecimento das coisas, da Bíblia, da vida? Nele, diz a palavra de Deus, em Jesus, estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, escondido para nós, reservados. Você busca o quê? Teu coração te aperta e a consciência te culpa por causa dos teus pecados. Você sabe que se partir hoje você está condenado. Você busca paz, deseja paz com Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 13 a 16, você busca reconciliação com Deus, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, firmados nesta rocha, seremos salvos pela sua vida. O que você busca? Certeza de perdão, que a minha culpa foi removida, que os meus pecados foram perdoados e eu posso descansar a minha cabeça na morte para entrar na presença de Deus com confiança. Perdão é o que você busca, disse Jesus. Mulher, os teus pecados te são perdoados. Vai em paz, perdoada. Que você busca, querido amigo, a certeza de que você não dormirá na terra, mas será ressuscitado um dia para viver neste novo céu, nesta nova terra que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porquanto a vontade daquele que me enviou, que me estabeleceu como fundamento, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele é esta segurança, ele é a rocha eterna. Você anseia por vida eterna no céu, um lugar de luz, de vida, onde não há mais pecado, nem tentador, nem enfermidade, onde a morte não existe mais e a tristeza pela separação nunca irá mais ferir o coração de alguém, onde o pensamento não contradirá o corpo, e o desejo de agradar a Deus não será combatido pela carne, onde não haverá tentação, nem pecado, vida, luz. Você deseja eternidade, vida eterna, e dou-lhes a vida eterna, diz o Salvador, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Apedrejar a rocha eterna, colocar Jesus Cristo de lado, cair sobre ele em crítica, em desprezo. Oh, querido amigo, a fundação de uma pessoa salva não pode ser um aglomerado de ideias, de crenças, de valores, de boas intenções, unidas pelo cimento da crendice. Não é a fé na fé, não é a fé no aglomerado de coisas que é a base da minha salvação. É uma pedra única, é uma rocha inteiriça, é uma rocha eterna. Uma fundação que é um aglomerado de coisas, eventualmente irá esfacelar-se. Se a base da tua esperança é o grupo religioso que você pertence, e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo, deixe-me lhe dizer isso. No momento em que este grupo religioso começar a desmoronar, e o cupim que estragou toda essa estrutura por dentro, enquanto por fora estava lindíssimo, começar a se arrebentar, ali se vai também a tua esperança de céu e de eternidade. Não é estar na igreja, é estar em Cristo. Ele é a graça de Deus revelada aos homens. Ele é a rocha eterna. Ele é o Senhor. Se a tua base é uma crença que você foi formando ao longo dos anos de vida sobre Deus, eu penso sobre Deus da minha maneira. Deus para mim é isso, é aquilo mais, etc, etc. Este aglomerado irá se dissolver quando você encarar o Deus Santo e descobrir que tudo o que Ele disse em sua palavra é exatamente o que Ele disse em sua palavra. Se a tua base nesta noite, para a eternidade, você está tranquilo, sustentado nesta base, querido amigo, é o teu
pedigree religioso, porque eu nasci num lar cristão e meus pais me levavam para a igreja. Eu sou assim desde sempre, eu sempre criei em Deus, eu sempre fui assim. Bom, se você sempre foi assim, isso quer dizer que você nunca mudou, você nunca nasceu de novo. Se esta é a tua base, pedigree religioso, então ouça as palavras de João Batista aos fariseus. Não se gabe de ser um descendente de Abraão, porque Deus pode fazer pedra, ou azulejo, ou madeira, dessas coisas nascer um filho de Abraão. Querido amigo, se a tua base é o teu próprio esforço, eu vou melhorar, eu vou conseguir, eu vou parar com isso e aquilo mais, eu vou estar certo, reto diante de Deus. A tua base é você mesmo, a tua força de vontade. E no momento em que você cair novamente para o chão, irá toda a tua segurança, toda a tua certeza. Mas o Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e a sua promessa, ela não esfacela. Porque Ele é o Deus eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua promessa não muda. Porque Ele é uma rocha eterna, suas promessas são seguras. Ouça essas palavras de 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, em Jesus, o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus dá, é firmado na obra sacrificial do Senhor Jesus. É nele sim, e é nele o firme, o amém. Deixa-me concluir aqui. A fundação é a parte mais forte de uma casa. Ela que sustenta e suporta a construção inteira. Você só terá certeza de salvação quando você descansar em Jesus. Quando você lançar sobre Ele, sobre esta fundação, toda a tua ansiedade, todo o teu temor, toda a tua dúvida. Ele é esta base, mas é Ele, a sua pessoa. Antes de Deus salvar uma pessoa, Ele demole todos os demais fundamentos de cima, demole a casa e então estabelece uma nova fundação. Ele demole a velha primeiro. Ele tira a esperança do céu de uma pessoa de cima de suas próprias obras, quando eu percebo que eu não consigo parar de pecar, e quando eu paro um, eu caio em outro. Ele tira a base da minha fundação de certeza para o céu das minhas lágrimas. Oh, eu já chorei tanto diante de Deus, e eu choro tanto, eu me emociono. Não é possível que eu não seja salvo se eu sou movido tanto por essas coisas do cristianismo. Ele arranca isso e põe em cima de Cristo somente. Até um dia que você não sente nada, e você se pergunta: eu sou salvo? Eu não sou salvo? Eu vivo meus pecados? A rocha eterna, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tira a esperança do céu de uma pessoa baseada em sua auto-humilhação, se humilhar, se ferir, se negar coisas boas e decentes e legítimas para de alguma maneira agradar a Deus. Ele tira a esperança do céu de uma pessoa de cima dos votos que ela fez. Eu vou fazer isso, eu vou pagar essa promessa e aquilo. Ele tira a esperança do céu de uma pessoa de cima deste fundamento da autorresolução. De agora em diante eu vou me levantar e vou ser um cristão de verdade, tomar vergonha na cara e Deus vai me aceitar. Não. Ele tira tudo isso primeiro e nos deixa no chão. E então Ele estabelece no lugar Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Olhe para Ele, sejais salvos todos os confins da terra. Ele não diz: olhe para a grande estrutura do cristianismo. Olhe para Ele, a serpente na cruz, o Salvador, o Senhor. Ele, sua vida, sua pessoa, não a religião, não os rituais, não a membresia na igreja. Ele, até que você olhe pela fé e descanse nesta base, você nunca terá a verdadeira certeza de salvação, querido amigo. Você já estabeleceu Jesus Cristo de fato, lançando de lado todas as demais fundações para a tua esperança de salvação aqui e agora, nesta noite. Você está firmado em Cristo. Se a extinção se abrir, as chamas do inferno, metaforicamente, começar a subir e você cair, Deus te chamar agora para a sua presença, você tem uma base firme em Jesus Cristo, porque você foi a Ele em arrependimento de pecados e você se refugiou nele. Acaso você está construindo sobre o fundamento farisaico da autojustiça?
o terremoto vem e diz: se a tua justiça não exceder daqueles fariseus que oravam, que davam dízimo de tudo, não entrareis no reino de Deus. Essa é a tua base farisaica, boas obras. Se a tua base, será que você está construindo sobre pedigree, privilégios do berço? Não pensais dentro de vós, diz a palavra de Deus, temos Abraão por pai, porque eu vos digo. Será que a tua base, eu já fui batizado, o batismo me sela, estou selado. E se eu tiver dúvida, Satanás me atacar, eu fui batizado como um bebê, eu vou mostrar minha testa e dizer, aqui está o símbolo do meu batismo, ou eu me lembro, o meu certificado está aqui, eu fui mergulhado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a minha base, o batismo. Ela se tornará cinzas um dia. Esta é a tua base, uma experiência religiosa. Oh, meu querido amigo, que você não esteja baseando em reformas exteriores para agradar a Deus e Ele te olhar e te aceitar, não. Você vai a Ele em teus pecados, como você está. Ele é o Salvador. Ele é tudo o que nós precisamos. Paulo, anteriormente, em alguns capítulos atrás, ele diz que Deus fez de Jesus Cristo sabedoria, justiça, salvação. Nós não temos sabedoria para encontrar o caminho. Ele revelou em Cristo. Nós não temos a vida reta, justa para oferecer a Deus. Deus ofereceu a justiça que nós precisamos, é Cristo. Eu espero que você não esteja suportando, construindo sua esperança de vida eterna, meramente em uma crença na veracidade histórica do Evangelho, na credencial do Evangelho. Sim, eu creio, a Bíblia é verdadeira, Cristo é verdadeiro. Eu não nego, eu creio nisso, esta é a minha base. Quão nesses nós podemos ser? Construir uma esperança de vida eterna apenas na cru crença que a Bíblia é verdade e nada mais. Ou talvez, querido amigo, deixe-me lhe tocar neste ponto. Você não estaria construindo, mantendo, sustentando a tua certeza e esperança de vida eterna em uma confissão de pecados. Estaria? Porque um dia talvez você se esqueça como foi exatamente que você foi a Cristo e confessou a Ele os teus pecados. Sim, você deve se arrepender diante do Senhor, mas conforme você faz isso, você olha para Jesus. É Ele, não é a confissão de pecados, é Ele. Nós cantamos um hino que diz que todas as minhas lágrimas não pagariam o meu pecado. Sem a morte de Cristo naquela cruz, todo o meu flagelo, tristeza, arrependimento sincero diante de Deus, não seria base alguma para a salvação. Você está confiando que um dia você se sentiu muito emocionado e levantou a mão e foi à frente, mas a tua vida não mudou. Você está confiando em uma experiência, ou que você orou e chorou bastante e se arrependeu. Eu fico pensando, eu me arrependi, mas onde está Cristo nesta base? Está ali a rocha eterna, querido amigo. Nada poderá permanecer, nada te sustentará diante da glória do juízo de Cristo Jesus. Ele próprio é a rocha, Ele próprio. Espero que você não esteja construindo em cima de privilégios externos. Eu fui batizado, eu participo da ceia. Lembre-se das virgens loucas, sempre junto com as demais, mas nunca comprando óleo. Será que você está construindo meramente na misericórdia de Deus? Quantos erram aqui? No final Deus vai ser misericordioso, não é possível. Eu estou construindo na misericórdia de Deus. Você se esquece que misericordioso Ele é, mas Ele também é justo. E Ele não pode fechar os olhos para o meu pecado. Mas se eu for a Jesus Cristo, Ele pôs os meus pecados em Cristo, e Ele é a rocha. Você está confiando meramente na misericórdia de Deus. De alguma maneira, lá no íntimo, esse pensamento volta e você se apazigua. Deus vai ser misericordioso comigo, eu estou fazendo o meu melhor. Louco! Cristo, querido amigo, olhe para Ele, ali está Ele crucificado, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, diante de nós, o Salvador. Você não esteja construindo nesta noite, meramente em conhecimento teológico. Eu já conheci tanto, eu já fiz seminário, sabe? Eu já li esse compêndio de teologia. Porque Jesus Cristo
é a fundação, a base da salvação de uma pessoa, da eternidade. Então você pode ter certeza que nem o homem, que nem a morte, nem a vida, nem o diabo pode destruir. E assim, querido amigo, quando a luz deste mundo se apagar para você, e você entrar na presença do teu Criador, como João diz em sua primeira carta, com confiança você entrará, firmado sobre Cristo Jesus. Vá a Ele nesta noite. Confesse. Há medo em teu coração? Vá a Ele assim. Há vergonha em teu coração? Vá a Ele assim. A raiva de ter sido enganado por si mesmo e pelos homens? Vá a Ele assim. Olhe para Ele. Ele é cheio de amor, cheio de graça. Ele deseja te salvar, Ele está pronto para salvar. Ele diz: todo que vier a mim do jeito que você estiver será salvo. Olhe para esta verdade, é Ele, creia nisso. E do jeito que você se encontra nesta noite, ore ao Senhor e Ele te salvará. Você estará seguro, seguro em Cristo Jesus. Vamos concluir em oração nesta noite.